Bom dia, alunos do sexto ano. Vamos à semana 1 do PET 5? Essa semana a gente vai falar sobre a arte do pontilhismo. O pontilhismo foi uma técnica de pintura criada na França em meados de 1880. Nela, a decomposição tonal é obtida a partir de pinceladas diminutas, pequenas pinceladas. Esse movimento ficou conhecido também como pontilhismo, cromoluminarismo, neoimpressionismo, pintura de pontos ou divisionismo. O pontilhismo está centrado no modo como se produz a cor com o pincel, num modelo pictórico de natureza matemática, no qual as cores são justapostas e não mescladas. Então, as cores elas não são misturadas, não são mescladas, elas são justapostas, ou seja, uma colocada por cima da outra, né? Como em pontinhos, assim, pinceladas diminutas, em pequenas pinceladas. A origem do movimento. As pesquisas científicas na área óptica marcaram esse movimento, sobretudo a de Michel Eugène, que publicou em 1839 um estudo acerca das leis complementares intitulado Da Lei do Contraste Simultâneo das Cores. Também contribuíram muito as análises de Hermann von Helmholtz, não sei se é assim que pronuncia, sobre a teoria da visão colorida tricromática em 1878. Por fim, vale ressaltar que o pontilhismo foi o precursor das técnicas de pixelização e separação cromática para a televisão. Quando a gente vê uma imagem pixels, ela é um monte de pontinhos, um monte de quadradinhos, na verdade, né? Então, o pontilhismo foi um precursor aí desses pixels. As principais características. Devemos ressaltar que o pontilhismo foi uma técnica desenvolvida a partir do movimento impressionista, sobretudo no que tange à aversão pela linha como delimitação. Então, os pontilhistas, eles não fazem aquela linha de contorno no desenho para delimitar. Eles não usam essa linha de delimitação. A decomposição das cores e da luminosidade enquanto forma de criar dimensão e profundidade. Então, eles decompõem as cores, né? Eles dividem uma cor em outras cores semelhantes e parecidas e que juntas elas formam aquela determinada cor. E a preferência por realizar pinturas ao ar livre, a fim de captar a luz e cor, também são tributárias desse movimento. Então, como os impressionistas, eles preferiam pintar ao ar livre do que dentro dos ateliês. Contudo, o pontilhismo está mais focado na composição do desenho a partir do preenchimento de pontos. Chama pontilhismo porque é um desenho feito de pontinhos, né? O objetivo é de se obter tons mais luminosos que transmitam luz e calor. Nas técnicas clássicas de pintura, a delimitação das formas é obtida pela linha e as cores pelas misturas das tintas. Já no pontilhismo, é a justaposição das cores primárias, ou seja, as cores primárias colocadas uma por cima da outra, separadas por espaços brancos muito reduzidos, que acaba misturando imagens e cores. Dessa maneira, é produzida uma terceira cor, que, vista à distância, permite que uma imagem pontilhada se torne contínua ao se misturar nos olhos do observador, que terá a impressão de um todo. Então, se você ver bem de pertinho, são só vários pontos muito pertinhos um do outro. Os seus olhos é que, ao ver de longe, consegue misturar tudo isso e formar o desenho, a imagem. Portanto, o tom é decomposto a partir das cores primárias, as quais fazem surgir cores secundárias que constituem, delimitam a forma dos objetos representados. Isso porque a alteração prismática da cor realça as impressões e tons. E aí aqui mostra os principais artistas com suas obras. Primeiro vem o Poussinat, que é um pintor francês, e aí mostra essa figura aí, que é a entrada do Porto de Marselha, que ele pintou em 1911. Depois vem o Serrault, que também é francês, e essa obra dele muito conhecida se chama Tarde de Domingo na Ilha de Grande Jatte. E o Van Gogh, que é um dos mais famosos pintores holandeses, né, o Vincent van Gogh, que nasceu em 1853 e foi um dos maiores nomes do pós-impressionismo. Com uma história de vida bem complicada, Van Gogh teve uma série de crises psiquiátricas, chegando até mesmo a ser internado. No campo profissional, Van Gogh foi extremamente frustrado, tendo conseguido vender apenas um quadro enquanto vivia. Quem ajudava o pintor a se manter era seu irmão mais novo, Theo.
O trabalho do pintor holandês passou por inúmeras fases. Van Gogh conheceu o pintor Serrault em Paris e vemos em algumas de suas obras o emprego da técnica pontilhista instaurada pelo pintor francês, que é o caso desse autorretrato dele, pintado em 1887. Então aqui a gente tem um autorretrato do Van Gogh. E aí vem falar um pouquinho do pontilhismo no Brasil, que foi durante a Primeira República e marcou as obras de Belmiro de Almeida e Eliseu Visconti. Apesar de ter nascido na Itália, Eliseu Visconti ficou conhecido por ser um dos artistas brasileiros mais importantes da pintura impressionista no Brasil. O italiano ele chegou apenas com 7 anos para cá, né, no Brasil, nas terras tupiniquins, e assim ingressou na Academia Imperial de Belas Artes do Rio de Janeiro e logo teve bastante contato com o rigor formal da arte acadêmica, né, com todo aquele formalismo, aquelas regras da arte que era aprendida na academia. Só que isso não durou muito tempo, já que ele e outros artistas se opuseram a essas normas e então fundaram o Ateliê Livre. Logo, a academia adotou as reformas e passou a se chamar Escola Nacional de Belas Artes, e assim o artista ítalo-brasileiro voltou a frequentá-la. Nesse período, ele recebeu um prêmio de um concurso e viajou logo em seguida para a França. Lá se interessou pela Art Nouveau e depois descobriu o impressionismo, sendo bastante influenciado por essa corrente, pelo impressionismo. Anos depois, retornou ao Brasil e realizou sua primeira exposição individual. O trabalho do artista Eliseu Visconti ficou bastante marcado pela beleza decorativa e pelo design impecável. Nesse período, suas obras do pontilhismo se destacaram. Aí a gente tem uma obra do Eliseu Visconti aí do lado, que se chama Voltas Trincheiras, né? Dá para ver que é feita de muitos pontinhos. Como é o caso de algumas pinturas feitas no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Assim, Eliseu Visconti ficou conhecido como um dos principais artistas do pontilhismo brasileiro. Agora eu mostro o que você aprendeu e responda. Número 1. Você conhece ou já viu alguma pintura onde foi utilizada essa técnica do pontilhismo? Aí você vai dizer para mim se conhece ou se não conhece. Se conhece, onde você conheceu, como foi você que fez, foi uma proposta da professora na escola, num outro momento, num outro ano, ou você viu em algum lugar, onde que você viu, que obra que era essa, quem era o artista, você se lembra? Então, se você tiver visto, dá uma explicadinha para mim o que foi que você viu. Número 2. Com base no texto, explique com suas palavras quais as características do pontilhismo. Lá no comecinho está dizendo quais são as principais características de uma obra pontilhista. Leia com atenção o texto e identifique as informações abaixo se são verdadeiras ou se são falsas. O pontilhismo foi uma técnica de pintura criada na França em meados de 1823. Dá uma olhada lá se foi nessa data mesmo. O pontilhismo foi uma técnica desenvolvida a partir do movimento impressionista, sobretudo no que tange à aversão pela linha como delimitação. No Brasil, durante a Primeira República, o pontilhismo marcou as obras de Eliseu Visconti. Eliseu Visconti ficou conhecido por ser um dos artistas brasileiros mais importantes da pintura impressionista na França. O trabalho dele, do Eliseu Visconti, ficou bastante marcado pela beleza decorativa e pelo design impecável. Nesse período, suas obras do pontilhismo se destacaram. E a número 4, com o exemplo das obras reproduzidas acima e com o estudo sobre as técnicas do pontilhismo, vamos produzir um desenho utilizando as características do pontilhismo. Vamos fazer com capricho e com muita atenção. Então aqui você vai fazer um desenho, para mim pode ser um desenho simples, uma imagem simples, uma flor, um vaso, uma jarra, um bule de café, uma coisa simples, só que você vai fazer com pontinhos ao invés de usar linhas. Se você quiser, você pode até usar a linha, né, para te ajudar. Aí você faz com lápis de escrever bem clarinho, assim. Depois enche de pontinhos ali, pode ser das cores que vocês quiserem, né? Por exemplo, se você fazer uma jarra colorida, listrada, ou com algum desenho, enfim. Você vai preencher com os pontinhos. Esses pontinhos podem ser feitos de lápis de cor, de caneta, de canetinha. De canetinha fica bem fácil, porque daí é só você encostar que os pontinhos vão saindo, né? Aí você enche aquilo ali com os pontinhos da cor que você quer. E depois você apaga as linhas que você fez clarinho, porque no pontilhismo não tem linhas, ok? Só isso, então. Bons estudos e até semana que vem.